começa com a notícia que os deputados estaduais do Paraná gastaram R$1.029.115,14 em verbas que foram ressarcidas durante o mês de setembro, quando os parlamentares estavam em recesso no período de campanhas eleitorais. Os dados foram levantados pelo Hoje Mais Maringá e estão dispostos no portal da Transparência da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Oficialmente, o recesso seria de 19 dias, entre 12 e 30 de setembro, mas na prática, com o adiantamento de algumas votações, o intervalo dos parlamentares foi de 25 dias contados a partir da segunda-feira, dia 5 de setembro. Dos 54 deputados da Casa, 43 concorreram à reeleição, 6 tentaram uma vaga na Câmara Federal e 5 não concorreram a nenhum cargo. E daí a gente separou aqui dos deputados da região, né? Os que mais gastaram e o que menos gastou, né? E daí uma surpresa, os dois que menos gastaram de todos os deputados são da região de Maringá. Então a gente começa com o Evandro Araújo, tá? Ele teve um gasto de R$ 2.254, seguido de Homero Marquesi, R$ 5.567. Depois vem o Dr. Batista com R$ 26.676. Delegado Jacovós, R$ 28.039,88. Soldado Adriano José, que gastou R$ 34.150,92. E o que mais gastou aqui da nossa região foi o Arilson Chiorato com R$ 35.012, tá? Eu separei aqui alguns gastos para colocar aqui para vocês discutirem também. Chama atenção os valores, sobretudo de combustível, né? Combustível e também passagens. Então, quando a gente pega, por exemplo, o Evandro Araújo, ele já foi um pouco mais tranquilo. Foram R$ 170 de combustível. Quando a gente pega o Homero Marquesi, a combustível em geral foi de... não tem aqui, ele não gastou com combustível por esse. Mas daí a gente tem o Dr. Batista, que teve um gasto com combustíveis ali na ordem de R$ 5.000. Delegado Jacovós na ordem de R$ 5.000 também. O soldado Adriano José gastou R$ 4.000 de combustível e R$ 20.753 com passagens. E o campeão de gasto com gasolina, com combustível de maneira geral, foi Arilson Chiorato, quase R$ 10.000, R$ 9.846,02. Esse levantamento que a gente fez por aqui, tá? Vou começar com o Edivaldo Magro. O que me chama a atenção é a diferença entre o Evandro Araújo e o Chiorato, né? Um gastou R$ 2.200 e o Chiorato R$ 35.000. Lembrando que os dois deputados, né, ambos reeleitos, diga-se, têm mandatos muito atuantes. Ambos são muito atuantes na Assembleia Legislativa, mas causa um imenso absurdo essa diferença. Quer dizer, por que o Arilson gastou tanto, né, em deslocamento? Repete para mim, combustível, quanto o Arilson gastou? R$ 9.800. Alguém faz uma conta, dá quantos litros de combustível isso? Colocar... Dá litro em fio. Vamos lá. Depende de onde abastece. Se for gasolina gourmet aqui de Maringá... Mas se for assim... Vamos colocar numa média de R$ 5,20? R$ 5,20. Está de bom para a gente arredondar. Dá 1.960 litros. Puxa vida, se você coloca que um carro vai fazer 10 km por litro, você está falando... 19 mil quilômetros. Quase 20 mil quilômetros rodados, quando foram 25 dias. Que esse valor é referente ao mês cheio, né? Setembro inteiro. Tá, 30, mas 25 estava em recesso. Apenas no carro dele, né? Não, mas não importa. Cai sobre a conta lá do gabinete. Então, eu fico muito impressionado com esses gastos, lembrando que nós estamos em recesso. Tecnicamente, o mandato estava, de certa forma, parado, e não mas é ano eleitoral. Né? Pois é, Francês, aí entra exatamente a pergunta, né? Acho que o Chiorato trabalhou mais do que o Evandro Araújo na campanha. Eu posso ter pegar dessa forma. Eu tenho uma dica. Então, assim, eu sempre fui um defensor da redução de gastos do poder público, né? Acho que quando a gente fica defendendo, achando isso justo, que é legal, e aliás é legal, né? Eles estão comprovando isso. Não tem nenhuma ilegalidade, deixar muito claro, né? Isso deve ter tudo... Tem toda uma base legal para esses gastos, com certeza, em princípio, vai passar batido, ninguém vai questionar legalmente, vou deixar claro aqui, para não seja nenhuma contestação por parte dos deputados. Mas causa estranheza, sim, esse gasto, é muito dinheiro escorrendo pelo ralo. E se repete, né? Se repete na Câmara Federal, lá no Senado, quer dizer, toda a máquina pública gasta muito dinheiro, Vitor. Passar para o Celestino. Então,
Nós trouxemos, né, essa pauta antes do recesso. Inclusive, deixa eu só fazer esse parênteses. Promessa é dívida. Exatamente. Falamos que a gente ia levantar esses números. No dia em que falaram que ia sair de recesso, eu falei, a gente vai trazer esses números. Alertamos. Depois que a gente vai discutir aqui. Inclusive, eu liguei para o meu deputado, né, que foi reeleito. Falei para ele, não usa, senão vai levar pau. Né? E usou, ficou em segundo lugar. É lamentável, eu acho que não haveria necessidade, porque tem fundo partidário, fundo eleitoral, né? Veio bastante dinheiro para ambos, os dois primeiros colocados aí, né? Tanto o PT como o PP, veio bastante dinheiro de verba de fundo partidário, fundo eleitoral. Eu acho que não haveria necessidade. Eu acho que fica mais uma vez o alerta e pode ser ressarcido esse valor. Né? Eu acho que seria mais justo, né, durante o recesso, ou vir a público e falar como que foi gasto, fazer um relatório, né, determinando os dias e colocando os valores certinhos para os eleitores. Né? Uma prestação de contas do Arilson Querato, do Adriano José e dos demais aí. Eu acho que cabe ainda, né? E por que não a restituição dos valores, já que eles foram reeleitos, né? E eu acho que não vai fazer diferença esses valores aí, já que veio fundo eleitoral. Deixa eu deixar registrado aqui, ô Celestino, é evidente que isso aqui que a gente traz é um resumo, né? Sim. É um resumo, mas quando a gente entra ali no portal da transparência, inclusive lá no Hoje Mais, tem o link certinho na reportagem para você clicar e você ver, por exemplo, gastou 9 mil de combustível. Quando você clica lá ali no valor do ressarcimento de combustível, dá para ver onde que foram feitas essas notas, onde que foram emitidas essas notas de combustível. E daí eu tenho uma outra ponderação para fazer aqui antes de jogar para o francês ou pro professor Itamar, que a verba de ressarcimento é de R$36 mil. Todos os meses, todos os deputados têm R$36 mil de verbas de ressarcimento que são para despesas eventuais do mandato, né? Acontece que essa verba de ressarcimento, como já foi ponderado aqui nessa bancada numa outra oportunidade, ela é acumulativa, ou seja, se ele não gastou os R$36 mil nesse mês, ele vai ter no mês subsequente R$72 mil para gastar. Então, quando você vai vendo ali, tem um pessoal que ficou um tempo sem gastar e depois gastou um monte, tem um pessoal que deixa para... É muito fácil você encontrar alguns padrões. Vai chegando no fim do ano, metade do ano, perto de recessos, o pessoal às vezes não gastou nada. Chegou lá, gasta 100, 200, 300 mil num mês só para fazer daí publicidade parlamentar, esse tipo de coisa, e são verbas que são acumulativas. Antes de passar para o francês, eu vou passar para o professor Itamar. Então, Vitor, eu não acho isso preocupante. Isso é legal. Isso é mais ou menos assim, é uma perfumaria diante de outras coisas que de fato importa, né? Para mim importa muito um candidato desonesto. Isso me importa. Mas o candidato está gastando a verba dentro daquilo que está previsto, né? Porque às vezes a gente fica assim naquela do... Acho que todo mundo conhece aquele conto, né? O Capote do Herege. Até um conto de um marxista, hein? Do Brecht. Capote do Herege, ele narra os últimos dias do Giordano Bruno. E o Giordano Bruno tinha encomendado um capote no alfaiate. Ele foi preso antes de pagar o capote. E a esposa do alfaiate ia todos os dias na prisão para receber o capote do herege, né? O capote que ele não tinha pago para o alfaiate. Claro que para o alfaiate é uma coisa muitíssimo importante, mas quando você olha ao longo da história, é algo insignificante. Então eu vejo assim, ter gasto um pouco mais, outros um pouco menos, se está na legalidade, é a gente ficar na discussão da mulher, né, da esposa do alfaiate, discutindo com o Giordano Bruno, querendo receber quando o cara estava na véspera de virar churrasquinho, né? Então, assim, eu não vejo nenhum problema nisso, não. É legal, toca para frente.